Sabe, é fascinante pensar no que pode estar escondido, crescendo silenciosamente, bem debaixo do nosso nariz, ou melhor, dentro dos nossos ossos maxilares. Pois é, existe todo um universo de patologias, verdadeiros invasores silenciosos, que podem passar anos ali sem que a gente perceba absolutamente nada. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nesse mundo da cirurgia maxilofacial para entender como os especialistas lidam com esses inimigos invisíveis. Imagina a cena. Um check-up de rotina, daqueles que a gente faz todo ano, tudo parecendo perfeitamente normal. Até que uma radiografia revela algo totalmente inesperado. Uma sombra, uma mancha escura onde não deveria ter nada. É exatamente assim, quase por acaso, que muita gente descobre que tem um cisto maxilar. Tudo começa com uma simples imagem. E olha, aqui a gente consegue ter uma ideia da real dimensão do problema. Essa imagem é impressionante. Ela mostra um cisto que cresceu por muito, muito tempo sem causar um pingo de dor. O que choca é o tamanho da destruição óssea que ele causou antes de qualquer sintoma aparecer. É um trabalho de demolição silencioso. Ok, então, para entender como lutar contra esses cistos, primeiro a gente precisa entender o que eles são. Qual a natureza deles e por que são tão sorrateiros? Bom, a definição técnica é bem direta. Mas, para ficar mais fácil, pensem num cisto como se fosse um balãozinho anormal crescendo dentro do osso. É isso. Uma cavidade que não deveria existir, toda revestida por dentro com uma camada de células, o tal do epitélio, e cheia de líquido ou uma massa mais mole. E aqui está o ponto central da coisa toda, a falta de dor. Como esses cistos crescem bem devagar, se expandindo aos pouquinhos, a pessoa não sente nada, a menos que ele infeccione por algum motivo. É por isso que a maioria das pessoas nem sonha que tem um. E isso faz das radiografias de rotina algo não apenas importante, mas sério, absolutamente crucial para uma detecção precoce. Agora, vamos entender o que torna esses cistos tão problemáticos. Não é só uma questão de ocupar espaço, não. Eles têm um potencial destrutivo muito real. Olhem só esse poder de destruição em ação. É impressionante. Um cisto em crescimento não se contenta em só destruir o osso, ele literalmente empurra o que estiver no caminho. Nessas imagens, a gente vê dentes sendo deslocados para lugares que parecem impossíveis, tipo lá para o fundo da mandíbula ou até mesmo para dentro do seio maxilar. É uma invasão de verdade. Tá, mas então como um cirurgião bate o olho numa radiografia e sabe que aquilo é um cisto? A resposta está nos detalhes da imagem. Vejam aqui. O cisto é essa área escura que é a cavidade. Mas o segredo é essa linha branca, bem nítida em volta dele. Essa linha é como se fosse a assinatura do cisto. É o osso reagindo, tentando criar uma barreira contra essa expansão lenta e constante. Muito bem. Cisto identificado. Agora começa o jogo de xadrez, a parte estratégica. O cirurgião precisa decidir a melhor forma de contra-atacar, e existem basicamente duas abordagens principais. A escolha entre elas é fundamental para o sucesso de tudo. A decisão se resume a isso. De um lado, a enucleação, que é a remoção total do cisto. Do outro, a marsupialização, que é um procedimento de descompressão. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A enucleação é a primeira escolha, sempre que dá. Pensem como se fosse tirar o caroço de um abacate com o máximo de cuidado. O objetivo é exatamente esse: descolar toda aquela cápsula do cisto da parede do osso e remover tudo de uma vez, como uma peça única. Isso garante que nenhuma célula doente fique para trás. A vantagem da nucleação é óbvia, a lesão é 100% removida, pode ser enviada para análise e o tratamento é, em tese, definitivo. Mas, claro, existem riscos. Se o cisto for gigante ou estiver colado num nervo importante, a cirurgia pode causar danos. Em casos extremos, pode até enfraquecer tanto a mandíbula que ela corre o risco de fraturar. A outra opção é a marsupialização. A analogia aqui é ótima, é como abrir a janela de uma sala que está com uma pressão muito alta para tudo se equalizar. O cirurgião cria uma abertura permanente do cisto para a boca, a pressão interna dele desaparece e, com o tempo, ele vai encolhendo sozinho enquanto o osso se regenera ao redor. A marsupialização é uma abordagem mais, digamos, gentil. É perfeita para proteger nervos e salvar dentes. Só que tem um preço. Primeiro, que parte do tecido doente continua lá. E segundo, o paciente assume uma responsabilidade enorme, a de manter aquela cavidade limpa por meses, uma tarefa diária, super importante para não infeccionar. Para essa decisão ficar mais clara, vamos ver um caso prático.
O problema aqui é esse cisto enorme que literalmente prendeu os dentes permanentes, impedindo que eles nascessem. Fazer uma enucleação total aqui provavelmente significaria danificar ou até ter que remover esses dentes, o que seria um problemão. E então, qual foi a solução? A marsupialização. O cirurgião removeu o dente de leite que estava por cima e criou aquela janela que a gente falou, descomprimindo o cisto. Foi uma manobra genial, pensada para resolver o problema e, ao mesmo tempo, salvar os dentes que estavam presos ali embaixo. E agora, o resultado 1 ano depois. É simplesmente espetacular. O osso se regenerou por completo e os dentes que estavam presos, vejam só, nasceram e estão no lugar certinho na boca. É uma prova incrível de como uma estratégia cirúrgica bem pensada faz toda a diferença. Mas nem todo cisto é tão cooperativo assim. Alguns são mais agressivos por natureza, outros teimam em voltar depois de um tempo. Para esses casos, os cirurgiões precisam de um arsenal um pouco mais pesado. Basicamente, existem duas opções mais fortes. A primeira é a enucleação com curetagem. Depois de tirar o cisto, o cirurgião raspa toda a cavidade óssea para garantir que nenhuma célula sobrou. Isso é muito usado em ceratocistos, que são famosos por voltarem. A segunda, para casos ainda mais sérios, é a ressecção, que é quando se remove a lesão e mais uma margem de osso saudável em volta, para ter certeza de que nada ficou para trás. E esse diagrama mostra a diferença crucial entre os tipos de ressecção. A ressecção marginal tira uma parte do osso, mas mantém a estrutura da mandíbula intacta. Já a ressecção parcial não. Ela remove um segmento inteiro, de cima a baixo, quebrando a continuidade da mandíbula. E isso, claro, torna a reconstrução um desafio bem maior. Isso nos leva, finalmente, ao capítulo final, e talvez o mais importante de todos, a reconstrução. Porque remover a doença é só o começo da jornada de volta à vida normal. Essa citação do material que a gente usou resume a filosofia toda perfeitamente. O objetivo final nunca é só tirar uma lesão. É devolver a função, a aparência, a qualidade de vida. O plano de como reconstruir tudo começa a ser traçado antes mesmo do primeiro corte da cirurgia. E esse antes e depois conta uma história muito poderosa. À esquerda, um tumor agressivo que obrigou a remoção de um pedaço enorme da mandíbula. E à direita, o resultado impressionante depois da reconstrução com uma placa de titânio. É a jornada completa da cirurgia maxilofacial, da destruição à restauração da forma e da função. E tudo isso nos deixa com uma reflexão. A cirurgia maxilofacial não é só técnica, é uma arte, a arte do equilíbrio. A grande questão que esses cirurgiões enfrentam todo santo dia é essa: como erradicar uma doença por completo e, ao mesmo tempo, preservar tudo aquilo que faz uma pessoa ser ela mesma. É um desafio profundo que está no coração da reconstrução.